dia a todos os irmãos que se possam sentir bem nesta Bom dia. nossa nova forma de nos encontrarmos e de pelo menos sentirmos um pouco mais próximos uns dos outros, não é? É bom ver algumas caras que já não vejo há algum tempo. Espero que Deus possa continuar a abençoar-vos, que possam sentir bem, e possamos sentir a sua presença neste dia de sábado. Nós queríamos iniciar com uma oração, por isso peço a todos que possam baixar e fecharem os seus olhos onde estão, para falarmos com o nosso bom Deus. Nosso querido Paizinho que está nos céus, querido Pai, te pedimos uma bênção muito especial para toda a tua igreja, todos os membros que, mesmo estando em casa, em condições que não nos passava pela cabeça, possamos estar neste dia de sábado ligados a ti, querido Pai. Não só ligados à net, mas que saibamos que a comunicação contigo, essa não foi interrompida. Querido Pai, abençoa quem vai ajudar e a transmitir a lição. Abençoa o nosso Estado, os nossos governantes, todos da parte científica, que lhe possas dar a tua sabedoria, querido Pai, e se essa realmente for a tua vontade, que se possa encontrar alguma solução para atenuar este problema que caiu sobre o mundo. É tudo aquilo que eu te peço, não que seja merecedora, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iremos então passar à revisão da nossa lição, que é a quarta lição, com o título A Fonte Autorizada da Nossa Teologia. E quem vai iniciar então vai ser o pastor. Vamos tendo então a ajuda do nosso pastor. Lembrando sempre, se alguém quiser participar e quiser falar, basta no cantinho querer levantar a mão, está bem? Se sentirem-se atrapalhados e não conseguirem fazer isso, nós hoje aceitamos, bastam fazer assim, que nós também ativamos o som. Muito bem, também obrigado e bom dia a todos, bom sábado também. Não só irei eu passar a lição, como também o irmão Calado e a Nela, os três estamos aqui para orientar a escola sabatina, mas qualquer um de vós pode levantar a mão, como foi dito, que nós damos a palavra sem qualquer problema para haver uma interação e um ânimo na escola sabatina. É bom estarmos de volta. Bom dia a todos, aqueles que já estiveram às 9h45, aqueles que estão agora neste momento, e que juntos então possamos falar sobre a fonte autorizada da nossa teologia. Uma das perguntas que as pessoas e o senso comum faz é por que há só uma Bíblia e tantas religiões? É essa a pergunta que nem sempre é fácil de responder, porque todos se baseiam, ou pelo menos se pretendem, aliás, basear na palavra de Deus. Ora, sabendo que há tantas religiões e uma só Bíblia, visto que a Bíblia é uma única autoridade, não há mais autoridade, única autoridade, e que todas as religiões e os grupos cristãos usam a mesma Bíblia e dizem que usam a mesma autoridade. Acontece que na nossa lição da escola sabatina nós temos 5 fontes diferentes que podem influenciar a interpretação da própria Escritura. Nós vimos que é a tradição, a experiência, a cultura, a razão e a própria Bíblia, que vai ajudar, ou infelizmente por vezes não acontece, que a tradição, a experiência, a cultura pode até, em certos casos, desvirtuar o princípio pelo qual a Bíblia rege. E talvez seja essa a razão de haver tantas religiões e uma só Bíblia. É verdade que não estamos a dizer que a tradição, a experiência, a cultura, a razão e a Bíblia não são boas, pelo contrário, são importantes, mas depende da nossa forma de colocar essas 5 fontes que podem ou não desvirtuar o princípio bíblico.
E é nessa razão que eu gostava já de passar para a lição do domingo e pedir ao irmão Calado que nos ajudasse. Como é que Jesus, no seu tempo, ele usou ou ele via a tradição? Ok. Primeiro eu gostaria de dizer que quando falamos de tradição, e no contexto que estamos a observar hoje, que é muito mais lato do que isso, a tradição tem a ver com ações ou práticas de caráter religioso. Pronto. Nós temos algumas já agora, nós mesmos, no 27º dia, eu tenho o hábito e verifico que não sou o único. Quando depois de entrarmos no salão da igreja, normalmente dobro os meus joelhos e faço uma oração. Porquê é que eu faço? Porque eu vi alguém fazer quando entrei na igreja, certamente, já não sei como é que começou, mas faço isso. Depois há outros que adotam, por tradição, o sinal da cruz, que teve origem em Constantino, portanto, antes de se tornar antes de ser adotado por alguma denominação por aí. Agora, como é que Jesus via? Contextualizando com a lição, em determinado momento, os fariseus que eram aptos a grandes observadores para verificar todos os pormenores, se alguém estava a prevaricar ou não, segundo a sua leitura, em determinada ocasião interpelam Jesus acerca de um rito que para eles era sobremaneira importante, mas que falando de Jesus, falando dos discípulos, apontando-lhes porque é que os teus discípulos comem sem lavar as mãos. Ora, quando falamos de lavar as mãos, se calhar os fariseus estariam cheios de razão. Não era o caso, porque não se tratava apenas de higienizar as mãos, e eu creio que os discípulos faziam isso, nós fazemos, é um ato natural, fazemos agora até mais vezes, mas quando vamos comer, e Jesus acaba por pegar nesta expressão para enumerar outros itens também, já agora dizendo que o lavar as mãos para um fariseu consistia num ritual complexo, de lavar não só as mãos várias vezes, mas depois fazer a consagração, fazer a dedicação, portanto, algo complexo, em que Jesus, e já agora que não tinha nada a ver com a indicação escriturística que também apresenta a higiene como uma necessidade, e Jesus vai acabar por dizer que invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição. E porquê esta afirmação da parte de Jesus? Porque a tradição já estava, primeiro, a tradição foi sendo remodelada, acrescentada novas obrigações, até que esteve ao lado e agora já era considerada superior à própria palavra de Deus. Portanto, Jesus via como uma desvirtuação da palavra de Deus, uma desvirtuação, e uma ocupação, portanto, inusitada, inapropriada de um lugar que pertencia à palavra de Deus. Portanto. Ou seja, a tradição, como Jesus mencionou, não tem, ela pode ser boa e pode ser má. Pode ser boa e pode ser má. O problema é que estavam a invalidar a Bíblia, os mandamentos, por causa da tradição. Uhum. E é aqui que nós encontramos, e todos os povos têm tradições, mas qualquer tradição que venha e que invalide, anule, deturpe a palavra de Deus, por isso é que o apóstolo Paulo diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E essa deve ser sempre a nossa bitola de nós não somos contra as tradições, nem Jesus era contra a tradição, mas não pode desvirtuar o princípio que Deus enviou. É por isso que, quando alguém diz que é a tradição, nós temos que avaliar, não é? Se essa tradição vai a favor da palavra de Deus ou se vai contra a palavra de Deus. E não devemos dar mais importância à tradição do que à palavra de Deus. E era aquilo que o irmão Calado mencionou, é verdade, era aquilo que os fariseus faziam na altura, não é? E traziam para fora e achavam que a tradição estava acima de tudo. Exatamente. E como vocês sabem que a tradição, ela pode ser deturpada, ela pode ser acrescentada, ela é muito vulnerável, porque imaginem que era tradição roubar uma vez por ano, ou íamos todos roubar uma vez por ano. Não, quer dizer, há coisas que... E há povos que têm tradições muito complicadas. Agora, as religiões é que também têm que pensar que, por ser tradição, devem avaliar, devem ou não confrontar com a palavra de Deus,
para saber se ela é válida ou não e se é aplicável na vida do crente, porque se não for aplicável na vida do crente, é complicado nós usarmos essa tradição. No entanto, a tradição, a própria Bíblia fala de tradições, não é contra a tradição, mas que ela não venha anular o princípio bíblico. Sendo assim, a tradição, se me permite, a tradição tem coisas muito positivas. As chamadas coisas boas, elas ajudam-nos a criar rotinas, ela dá-nos identidade, muitas. E tem os inconvenientes. Ela é inconveniente quando realmente deixa de ter em consideração a palavra de Deus como verdade suprema, como aquela que deve ser defensível, e tem que encaixar aí. Também a tradição tem que encaixar aí. Essa é a questão. Quando deixa de o fazer, é inconveniente e é, portanto, rejeitada, e foi rejeitada por Cristo e deve ser rejeitada por nós. E no caso de Jesus é que os fariseus estavam tão preocupados em lavar as mãos, porque era tradição, e Jesus queria que fosse o coração que fosse lavado. Portanto, também. Lá está, invalido o efeito que a Bíblia possa ter na minha vida por causa das tradições. É nesse sentido. De resto, a Bíblia não é contra a tradição, desde que ela não se incompatibilize com a própria palavra de Deus. Nesse sentido, e se não há mais nada, quer dizer, há muita coisa para falar, mas sobre a experiência que vem na lição de segunda-feira, que importância tem a experiência na vida de um cristão? Que importância tem a experiência na construção das doutrinas, na construção da base de tudo aquilo que rege uma igreja? Que importância tem a experiência na nossa relação com Deus? Ela também pode ser positiva e pode ser negativa. Há cristãos ou pessoas que tentam e que gostariam de ser cristãos, mas dizem, eu desisti porque a minha experiência não foi positiva. É porque alguma coisa se passou que levou a estas pessoas a desanimarem, a deixarem de olhar para aquilo que Jesus queria transformar na sua vida. E a experiência religiosa, por vezes, é traumática, pode ser traumática. Há pessoas que até levam à exaustão, pessoas que ficam debilitadas mentalmente, quando essa experiência na própria religião, não na Bíblia, na própria religião, é negativa. Até que ponto nós, adventistas do sétimo dia, encontramos a experiência, e a experiência é válida na nossa vida, na nossa relação com a Bíblia, na nossa relação com Deus, na nossa relação uns com os outros? Até que ponto essa experiência é positiva em lugar de ser negativa? Porque, tendo nós uma experiência negativa, não com Deus, mas com a Igreja, até com a própria Bíblia, no sentido de interpretar e querer apenas entender aquilo que eu quero e não aquilo que Deus quer, isso pode fazer em mim obter uma experiência amarga. E essa experiência bloqueia o meu coração, bloqueia a minha vida, e não entendo que a experiência é relacionar-me com Deus, é aproximar-me de Deus. E é por isso que quando nós começamos a namorar com alguém, por exemplo, nós começamos a nos relacionar, a ter experiência. Quando nos casamos é a mesma coisa, quando temos família. Ou seja, a nossa vida pessoal, a vida profissional, é um resultado de muitas experiências que vamos fazendo ao longo da vida. Até que ponto é que essa experiência pode ser importante na vida religiosa? Eu acho que é importante nós termos noção das três inteligências que a nossa lição nos fala, tanto a emocional, que acaba por ter uma carga bastante grande, a racional, que nós vamos buscando a tudo aquilo que temos à nossa volta, mas a principal que nós temos que ter como orientação é a espiritual, que essa inteligência espiritual, essa sabedoria que vamos buscar a Deus, possa influenciar e ajudar-nos na nossa experiência com aquilo que nós sentimos e com aquilo que também acontece à nossa volta. E só mesmo com essa ligação com Deus é que nós conseguimos orientar isso. Muito bem. Uhum. Não sei se o irmão Calado quer dizer alguma coisa, irmão Calado. Isso, é assim, o mundo lança mão
da habilidade das pessoas, portanto, da experiência das pessoas, por isso muitas vezes nos deparamos com anúncios como procura-se assim, procura-se assado, por exemplo, procura-se engenheiro civil com experiência comercial ou com experiência em orçamentação, portanto, o mundo soube aproveitar as habilidades das pessoas. E a Igreja deve também fazê-lo, e isso deve contribuir e aproveitar da experiência das pessoas também para melhorarmos o nosso conhecimento e o nosso entendimento, melhor ainda, da palavra de Deus. Depois eu gosto também de perceber, e não me canso de dizer isto, àqueles que espero que venham a ser novos conversos, que é Deus pede-nos um culto racional, inteligente também. Agora, depois já há outra face da moeda, que é eu achar que eu é que sei. Por isso é que o apóstolo Paulo está a advertir os coríntios, é um dos textos que temos aqui nesta parte da lição, a dizer que, o último verso, que é o 3, é dizer que eu temo que assim como a serpente enganou Eva, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos quando vos apartais da simplicidade que há em Cristo. Portanto, por vezes caímos no extremo de acharmos que nós é que percebemos daquilo. O melhor é os outros calarem-se e deixar-nos falar. Mas não pode ser assim. Portanto, o Evangelho é simples e deve ser abordado com humildade. Os nossos dons e a nossa experiência devem contribuir para o melhor entendimento. Mas eu queria vos dizer uma coisa. A experiência, por vezes, engana-nos. Eu quero dar um exemplo. Quando Jesus entrou no cenáculo, a experiência dos discípulos, apesar de não serem homens muito cultos, eles sabiam que aquilo não podia ser Cristo. Talvez fosse um espírito. O que eles conheciam da vida, e a nossa limitação para sempre por aí, o que eles conheciam da vida levava-os a pensar que aquele não podia ser Cristo. Mas eu quero dizer-vos que quando nós estamos de boa fé, Deus estende a mão. Por isso Jesus naquele momento disse: venham aqui e apalpem-me, sou eu mesmo. Um espírito não tem carne, eu tenho carne, venham aqui e apalpem-me. Eu gostaria também de dizer que hoje, da mesma maneira, somos convidados a ir a Cristo. Cristo diz: vinde e ergui-me. E como diz, e também noutra parte diz: provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, a minha experiência ajuda mais quando ela passa primeiro por Cristo. Quando eu me relaciono com Cristo, então eu estou apto a lançar mão, a fazer da experiência uma ferramenta muito útil. Quando não, ela pode ser muito perigosa. Muito bem. Ou seja, muitas vezes, pegando nas suas palavras, irmão Calado, muitas vezes há pessoas que vivem ou querem viver a sua fé através unicamente da experiência. Exatamente. E há pessoas que contam: eu tive um sonho, tive uma experiência muito importante com Deus, mas depois na sua vida o resultado não é visível, não é igual à experiência que dizem que têm. Pois, e nem condizente. Desculpe. Exatamente. E nem condizente com a palavra de Deus. Isso é que é a desgraça das graças. E isso acontece, não vamos aqui, claro, dar nomes, mas acontece em muitas religiões. Parece que por vezes é mais forte o sentimentalismo, a parte que nos leva a dizer: eu amo a Deus, como se amássemos uma pessoa. Não é comparável, porque amar a Deus é um amor HP, é um amor sem limite, é um amor que não tem interesse nenhum, é um amor que nos entregamos completamente. E eu não posso basear a minha fé apenas num sonho ou numa experiência. Sinto qualquer coisa no meu coração. Senti que Deus estava ao meu lado. A experiência é um resultado de um relacionamento. Quanto mais me relaciono com Deus, quanto mais estou relacionado com Jesus, mais essa experiência é válida. E logo não me leva a fazer nada que seja contrário à vontade de Deus. Porque senão não é experiência, não é um relacionamento, é apenas um pensamento, uma ideia, como aqui diz que Satanás enganou Eva com astúcia. Claro. Mostrou-se belo, uma serpente falou, mostrou que podia ser imortal e que dava muitas coisas bonitas, um mundo. E é nessa astúcia que os sentimentos podem ser traiçoeiros. É nessa astúcia que a experiência pode ser um resultado até negativo, em vez de ser um resultado positivo. Exato. E é nesse contexto que nós temos de ter esse cuidado com a experiência, sendo ela a experiência, claro,
Para mim, a experiência tem que ser um resultado, uma aproximação diária e constante de Deus e da sua vontade que está expressa na palavra de Deus. Posso Queremos ainda? lembrar só que, Posso. só para lembrar, se quiserem participar, se quiserem comentar alguma coisa, acrescentar algo, é sempre valioso, não é? Façam sinal para nós sabermos e damos som ao vosso microfone, está bem? Que isto não é só para nós estarmos aqui a fazer um género de um culto. Podem participar à vontade. E devem. E devem. Eu penso que o Paulo Costa está a pedir palavra. Paulo está. Olá, bom dia a todos. Gostava só de dizer algo que se passou comigo e com um ex-colega de trabalho. Claro, as nossas experiências podem ser boas ou más, dependendo daquilo que nós vivemos, está de acordo com a vontade de Deus ou não, que não foi propriamente... Paulo, chegue-se mais próximo do micro e fale mais alto, por favor. Ok, conseguem me ouvir melhor? Sim, anda lá, continua. Pronto, a experiência que esse meu colega de trabalho teve, claro, foi uma experiência que nós sabemos que não está de acordo com a Bíblia. Portanto, a filha dele estava com febres altas, foi ao médico e não havia de meio de passar, então ele foi à bruxa, não é? Foi à bruxa, a bruxa disse-lhe que ele tinha que ir a um caixote de lixo específico, que estava lá, não sei, acho que era um gato morto, que eu tinha que deixar um saco com cinza, eu já não me lembro bem o que é que eu tinha que fazer. Pronto, o que é certo é que, portanto, a febre da filha passou e aquilo foi o entrave, essa experiência foi o entrave e é ainda hoje o entrave para qualquer coisa que eu possa dizer, às vezes, contra isso, não é? E, portanto, é algo que não foi de acordo com a vontade de Deus, não é? É algo que nós sabemos que a Bíblia não aprova. Portanto, as nossas experiências, mesmo as nossas experiências de vida, temos que analisá-las todas, estar realmente de acordo com a vontade de Deus também, de acordo com a sua palavra, para que elas possam ser validadas e ser para o nosso crescimento espiritual também. Posso? Sim. Então isso está a dar razão ao que acabámos de ouvir há pouquinho, da palavra do apóstolo Paulo. O Augusto estava a pedir a palavra. Quem? O Augusto. Ok. Também não sabia. Não está. Pronto, lá está. As palavras do apóstolo Paulo, recordá-las no contexto, porque isso é uma situação extrema, mas muitas vezes nós, os cristãos, pensamos que estamos a ouvir a voz do Espírito Santo e há espírito estranho. Por isso é que ele disse: temo que assim como a serpente enganou Eva, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos. Não estava a falar para os que não querem saber de Deus, estava a falar para os cristãos, para todos os cristãos que nos ouvem neste momento e para nós também, para mim também. Muito bem. Avançamos um pouco mais, passamos para a cultura. A cultura vem da palavra do latim de cultivar, não é? De fazer, plantar alguma coisa para poder crescer e, claro, abrange costumes, valores, comportamento social e normas encontradas na sociedade humana. No entanto, muitas pessoas já me disseram como é que eu sei que a Bíblia, que foi escrita numa cultura diferente da minha, pode ser usada na minha cultura. Nos meus dias, nos momentos em que nós vivemos, temos tantas coisas diferentes daquelas que havia no mundo bíblico e que para algumas pessoas faz confusão. Preferiam ter uma Bíblia mais atualizada, escrita na nossa cultura, no nosso contexto. No entanto, nós sabemos que a Bíblia não foi escrita só num contexto, numa cultura, foi transversal e que ao longo de todos os anos, de vários anos, mais de 1500 anos, foi sendo escrita e Deus, claro, não foi um homem que inventou a Bíblia porque os homens morrem, depois não podiam continuar a escrever a Bíblia, mas foi inspirada, nós encontramos isso, é Pedro que diz, os homens santos de Deus, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Logo, é transversal, o Espírito Santo influenciou a palavra de Deus, orientou, apesar das diferentes culturas que foi havendo ao longo da época. No entanto, é como a tradição, a cultura por vezes
pode ser negativa, pode influenciar negativamente a palavra de Deus ou a aplicação da palavra de Deus. E essa cultura pode, como há pouco falámos na tradição, desvirtuar, pode influenciar que sejam criadas doutrinas, que sejam criadas, assim, ideias bíblicas das quais não são realidade. E também, muito menos, alguns pensam que, vamos dar um exemplo que há pouco lemos, que os fariseus estavam mais preocupados em lavar as mãos. Era na cultura dele, mas hoje em dia lavar as mãos é importante. Aliás, no nosso momento em que estamos a viver, lavar as mãos é fundamental. E nós transmitimos. Quem é mais velho aqui sabe que na sua infância lavar as mãos não era tão importante. Nós comíamos qualquer coisa com as mãos sujas. Mas hoje em dia, com o conhecimento que temos e com a informação que temos à nossa volta, nós vamos aprender que devemos sempre lavar as mãos antes de comer. Mas isso não vai influenciar quem lava ou quem não lava. Não vai desvirtuar. E muito menos não vai desvirtuar o princípio bíblico. Sendo a cultura algo importante, como é que hoje nós podemos ver a cultura inserida na Bíblia ou a Bíblia inserida na cultura? Alguém queira intervir? Dar uma opinião? Alguém quer ajudar? Seria interessante. Bom, estão todos acanhados, calados. Vamos continuar nós? Sim, vamos nós continuar, sim. Pronto, realmente há grandes diferenças culturais e a Bíblia, primeira coisa, temos que aceitar que a Bíblia tem que estar acima de culturas, acima de estatuto social, tem que estar acima de tudo mais. Mas eu gostaria de dar um exemplo, portanto, que é engraçado, isso não nos diz nada, nós não fazemos, a prática até é super higiênica, que é, por exemplo, o caso do Japão, que há um primeiro compartimento, logo a seguir à porta de entrada, e ali muda-se calçado. Ainda com a etiqueta de que, quando entramos, os chinelinhos estão virados para entrar em casa e o calçado, a etiqueta manda que deixemos o calçado já apontado, o calçado que retiramos apontado para o exterior. Questões culturais. Interessante nós até há pouco tempo tínhamos o hábito de nos cumprimentar com beijinhos beijinhos e abraços. Os esquimós fazem-no esfregando a penca, esfregando o nariz uns nos outros. Há também uma questão de segurança, que é o facto de ser tanto frio. Se o fizessem com os lábios úmidos, poderiam ficar colados no outro e poderia vir daí grande dano. Como o pastor já falou, portanto, a cultura expressa-se em atos sociais, os mais diversos, mas não podemos permitir-nos, seja qual for a nossa cultura, nós somos um país muito pequeno e há questões culturais que nos dividem, como, por exemplo, no Norte há mesmo uma língua, a segunda língua, que é o mirandês, e os alentejanos, portanto, um povo também com as suas características, que tem o canto alentejano como uma questão cultural também que teve raiz numa tradição, que já falámos no princípio, teve raiz numa tradição. Agora, quer uns, quer outros, quer todos, quer alentejanos, quer mirandeses, quer toda a gente que estamos aqui presentes e aqueles que nos acompanham, tenhamos em atenção isto. A Bíblia está acima de qualquer cultura. A Bíblia, além do mais, tem a capacidade de corrigir a cultura quando ela precisa ser corrigida, sempre que permanecer nela nos coloca em pecado. Portanto, a Bíblia, remodelando, a Bíblia tem a capacidade de corrigir e apagar pecados que encontramos em todas as culturas, portanto, e temos que deixar que ela se coloque acima. Como consegui-lo? Qualquer cultura, qualquer outra faceta da vida humana tem que estar necessariamente subordinada à palavra de Deus. Como? É fácil dizer isto, mas apenas o podemos fazer, todos nós o podemos fazer se queremos servir a Deus, quando estamos ancorados nele. E estar ancorado em Deus é estar ancorado na sua palavra, ou não é ela a carta que Deus nos escreveu. Portanto, assim sendo, a cultura é interessante, muito interessante. O mundo está prenhe
das mais diversas culturas, por isso também existem muitas vezes choques, falamos dos choques culturais, mas a palavra de Deus, todos nós temos que colocar no devido lugar. Ela tem que estar acima. E a cultura sofre a influência do pecado. Claro. A palavra de Deus não sofre. Uhum. Ela é isenta dessa tendência pecaminosa ou desse pecado. As culturas recebem, porque são os homens que as criam, e os homens, claro, muitas vezes criam muitas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus e nem tão pouco são inspiradas pela palavra de Deus. Se repararmos, por exemplo, em 1 de João, capítulo 2, verso 15 e 17, que era o texto que vinha aí na nossa lição, diz que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquilo que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia permanece para sempre. A cultura não permanece para sempre. Porque ela é influenciada terrivelmente pelo pecado. E vocês veem que, no nosso caso aqui, penso que não, mas existem regiões no mundo em que a cultura tem muito de ir aos feiticeiros, aos curandeiros, aos espíritas, mais do que confiar na palavra de Deus. Portanto, em muitas culturas, o inimigo detém o coração das pessoas em lugar de ser a palavra de Deus ou o amor de Deus que pudesse orientar e transformar a vida dessas pessoas. Daí que a cultura é importante, mas como o Calado mencionou há pouco, é verdade, Deus está acima da cultura. E nós devemos também estar acima da cultura. Respeitamos, neste caso somos portugueses, fomos educados de formas diferentes, mas dentro da nossa cultura nós não esfregamos o nosso nariz uns nos outros. Não é? Se vocês forem para a França, vocês têm que dar 3 beijinhos, não é só 2. Se forem para a Inglaterra, vocês não dão beijinhos, abraçam-se apenas. Portanto, cada um tem coisas diferentes. E nós temos que nos adaptar, mas isso não vai contra os nossos princípios. Não vai contra o princípio de Deus. E é isso que temos que pensar. O que eu faço? A cultura, agora, se eu for a um país, aqui na nossa zona da Bairrada, tem certas coisas que nós não fazemos. Ora, é cultural fazer isto? Devo fazer? Não. Não devo. É cultural comprar isto? Não. Porquê? Porque a Bíblia está acima da cultura. E eu não posso negar a Bíblia porque a cultura é cultural, faz parte, enfim, das tradições, fazer isto ou fazer aquilo. Não. Tudo o que vai contra a Bíblia, eu tenho que parar. Eu não posso avançar. Senão, estou a dar mais valor à tradição e à cultura do que à própria palavra de Deus. É interessante que a irmã White dá aqui os conselhos, e nós vamos avançar, até temos pouco tempo. Diz que os seguidores de Cristo devem se separar do mundo em princípios e interesses. Não devem, porém, se isolar do mundo. O Salvador se misturava constantemente com os homens, não para os animar em qualquer coisa que não estivesse em harmonia com a vontade de Deus, mas para os elevar e enobrecer. É exatamente essa a importância que nós devemos ter sobre a cultura. Agora, a razão, vamos avançar, sei que já temos pouco tempo. Pode a razão ser importante, influenciar a nossa vida espiritual e a Bíblia ou não? Alguém quer partilhar um bocadinho? A Susana quer falar? Não estamos a ouvir, Susana. Não estamos a ouvir. Vamos avançar enquanto a Susana resolve o problema do micro. Alguém quer falar sobre este tema da razão? Posso falar? Sim, agora pode falar, Susana. Estava a dizer que isto vem no seguimento do que nós estudamos também na semana passada.
Deus fez-nos com capacidade para pensar, para raciocinar, e o que acontece muitas vezes é que o ser humano quer submeter tudo à razão, inclusive a palavra de Deus. E isso deve ser uma preocupação para nós, embora tenhamos capacidade para raciocinar, a palavra de Deus deve ser realmente a autoridade máxima, independentemente da nossa capacidade de explicar as coisas ou não. E esse é o perigo, é que nós precisamos de usar a palavra de Deus acima da nossa própria razão, aceitá-la como uma autoridade para a nossa vida. Muito bem. Posso? Sim. Pronto, é assim, gostaria de partilhar uma experiência que me marcou, uma coisinha simples, foi muito novo ainda, apareceu à minha frente um pequeno manual, era um livro da escola, era uma pequena brochura, que dizia lições de física experimental. Engraçado que, por isso, não sei de onde é que vem, mas eu gostei sempre muito de física, porque ali tudo se explica. Mas depois também, ainda muito novo na minha vida profissional, lembro-me de um colega, ele era um excelente técnico, mas ele dizia-me, alguma vez teremos tocado na religião, ele dizia-me, calado, eu só acredito naquilo que vejo ou que posso provar experimentalmente. Ora, isso aconteceu já no século XVIII, ele não estava a dizer nada de novo já no século XVIII, com o iluminismo, que realmente veio colocar tudo em questão. O que não se podia explicar, nomeadamente o nascimento virginal de Cristo, a sua ressurreição, pronto, coisas, a criação, não podia ser explicada, é porque não era verdade, não se podia explicar. Os franceses foram mesmo ao extremo, por decreto da Assembleia, o que é que eles fizeram? Tanto proibiram, baniram a religião, como consequência, aconteceu durante a Revolução, como consequência, portanto, as Bíblias alimentaram as fogueiras, igrejas foram vandalizadas, e isto por um período de mais ou menos 3 anos e meio. Portanto, era aquela bomba, portanto, que o iluminismo trouxe, teve este resultado prático. Mas realmente uma postura de questionamento sobre tudo e sobre todas as coisas. Agora, não sei se alguém quer concluir o pensamento, não sei se alguém quer concluir as ilações, não sei, não quero estar aqui a falar como se isto fosse só meu. É interessante ver que Deus nos deu a capacidade de raciocinar. Isso não é errado. Agora, nós não nascemos com a sabedoria. Nós vamos aprendendo, por isso é que nascemos crianças. Senão nós nascemos adultos e já todos com conhecimento, não é? Nascemos crianças, não sabemos falar, não sabemos comer, não sabemos fazer nada. É preciso aprender, é preciso desenvolver. Agora, o problema que se passa, eu já vou dar a palavra ao Rones, o problema que se passa é que muitas vezes os religiosos, as pessoas cristãs, são tidas por muitas pessoas como pessoas que não pensam. Porque se pensassem, não andavam nas religiões. Exatamente. Porque a religião é para quem não sabe pensar e que vive numa ilusão de um livro que foi escrito, sei lá, por quem, e que conta histórias de que um dia haverá uma vida eterna. Portanto, como muitas pessoas pensam que é pela razão, e como disse há pouco o irmão Calado, tem que se provar tudo para acreditar, há tantas coisas à nossa volta que nós não conseguimos provar e que elas existem. No entanto, um crente não é crente por ser louco. Não é crente por não pensar. Não é crente porque não tem raciocínio. Pelo contrário. É porque pensa, é porque raciocina, é porque quer acreditar e acredita que se torna crente. Pela influência do Espírito Santo. É verdade, pela fé, é verdade. Mas eu acho que todos nós pensamos, até às vezes pensamos é demais. Porque lemos, conhecemos
investigamos, portanto, nós não somos loucos, não somos ignorantes, não somos incultos. Agora, muitas vezes, algumas pessoas que dizem isso sobre os cristãos é porque eles não estudam, não conhecem e não têm sabedoria alguma em relação à palavra de Deus. Rones, o Rones pediu a palavra. Sim, Rones. Sim, peço desculpa. Rones? É só, como o pastor falou aí dos meninos, eu já tinha aberto aqui em Efésios 4, do 13 ao 16, que fala mesmo disso. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E no verso 15 diz o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Por vezes nós paramos no tempo. Estamos satisfeitos com aquilo que já aprendemos em tudo da nossa vida, espiritualmente ou materialmente, e não crescemos. E nós temos que crescer espiritualmente e na nossa vida do dia a dia, nos nossos relacionamentos, na inteligência também. Nós temos que ser pessoas inteligentes dentro da nossa esfera, do nosso conhecimento. Nós temos que saber usar aquilo que nós conhecemos, não é? Aquilo que nós sabemos para a honra e glória de Deus. Temos que crescer cada dia em Cristo Jesus. Eu ia dizer. Mas alguém? Sim. Pode avançar, irmão Calado. Pode. Ok, eu ia dizer o seguinte. Ainda na segunda metade do século XX, eu uma vez andava ali num bairro andava lá. Perto de Sacabém, agora de repente estava a pensar, só me apresentei camarada, perto de Sacabém, e lembro-me, portanto, andava a fazer contactos, e lembro-me de bater uma porta em que, tanto no seguimento do seu raciocínio, em que quem abriu a porta me disse: o que é que você está aqui a fazer? E eu disse o que eu estava a fazer, ele disse: olhe, vá-se embora, porque a religião é o ópio do povo. Os franceses fizeram portanto, destituíram o cristianismo, vá lá, a religião, por decreto, mas só durou 3 anos e meio. Já estamos no século XXI e a palavra de Deus permanece para sempre. É a razão de estarmos aqui, é a razão das pessoas continuarem a virar para Deus, e neste momento penso que o fazem até com mais afinco. Eu queria dizer-nos assim também, para que sejamos cuidadosos, todos sejamos cuidadosos, é que a razão, o raciocínio, a inteligência, também é um dom que recebemos de Deus. Ora, se é um dom que recebemos de Deus, não é normal, nós devíamos questionar-nos quando isso acontece, não é normal que esse dom se coloque contra Deus. Se assim está a acontecer com alguém, com algum de nós deveríamos desconfiar. Alguma coisa não bate certo. Portanto, não podemos arvorar-nos, não podemos levantar-nos, erguer-nos contra a palavra de Deus, porque ela é divina, Ele é o nosso Criador. E os dons que temos, sejam os quais forem, também este, é um dom de Deus. Portanto, desconfiemos da fartura. Muito bem, creio que estamos quase a terminar. No entanto, lembremos também que a razão, o raciocínio, tem influência do pecado. Está sob a influência do pecado. Portanto, nunca podemos ter uma razão clara, porque as nossas tendências, a nossa cultura, as nossas tradições, tudo isso vai influenciar o nosso próprio pensamento. Para terminar, sobre a Bíblia, certamente o cristão que ama a Deus aprende a amar a sua palavra e a confiar nela, porque sem a qual ele também não podia conhecer e amar a Deus. Mas a Igreja Adventista, no caso da Igreja Adventista, nós colocamos a Bíblia acima de qualquer coisa. Ou seja, de tradição, do raciocínio, da cultura. A Bíblia é a palavra divina inspirada, é a palavra sagrada de Deus para a humanidade, que vive com pensamentos deturpados, com desenvolvimento, portanto, limitado. Nós somos mortais, somos limitados, mas a palavra de Deus é eterna. É por isso que na Igreja Adventista, e nós aprendemos através dos textos bíblicos, nada está acima, nada neste mundo que nós temos à nossa volta está acima da palavra de Deus.
ela é fundamental, ela é importante na nossa vida, e por isso que o cristão deveria ler todos os dias, toda a hora, todos os minutos, todos os segundos, ler a palavra de Deus. Não é só uma vez por ano ou quando lemos a escola sabatina. Lemos, por exemplo, eu quando faço os meus estudos da Bíblia, porque eu leio, eu estudo a Bíblia, eu encontro sempre coisas novas, sempre. E coisas que eu nunca preguei, que eu nunca tinha pensado. Isso é a riqueza da palavra de Deus. E não nos faz pessoas quadradas, não nos faz pessoas teimosas, fanáticas, tendenciosas. Não, pelo contrário. A mim, eu penso que faz-me mais equilibrado. E faz-me entender, compreender muito mais aquilo que estão à minha volta. Agora, se a Bíblia não for a palavra da fé, se a Bíblia não for a palavra de Deus na nossa vida, nós caímos, todos os nossos argumentos caem por terra. E eu não quero criticar ninguém, atenção, mas muitas vezes isso acontece. Eu quero falar, mas muitas vezes não consigo, e pode ser por questões nervosas ou pela própria pessoa, aquilo que ela é. Mas muitas vezes acontece por falta de conhecimento. E nós, adventistas, não devíamos nos sentir impedidos de falar por falta de conhecimento. Podemos não dizer todos da mesma forma, mas podemos nos completar, ajudar, e falamos todos a mesma linguagem. E por isso é que era bom incentivar cada um de nós ao estudo da palavra de Deus. E nós nunca vamos esgotar o conhecimento que a Bíblia tem para nos dar. Nunca. Nesta vida, nunca vamos esgotar o conhecimento. Sim, calado. E depois dou a palavra à diretora para terminar. É? Ok. Então só um momento. Pronto, eu gostaria que se nós abordássemos a Bíblia como fonte inspirada e segundo no conhecimento ou na aceitação de que a Bíblia se explica a si própria, por isso o texto diz mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, nós teríamos poupados a muitos gostos. Pronto. A Bíblia, enquanto fonte, que era o título da nossa lição autorizada na nossa teologia, explica-se a si própria. Eu não preciso de ter um mestrado numa área de teologia para perceber a Bíblia. Eu tenho que ler, eu tenho que fazer isso, eu tenho que abordar um assunto e a Bíblia vai se explicando, a Bíblia vai se abrindo, a Bíblia vai se revelando. Depois também precisamos também ter em consideração isto, que é o sentido da Bíblia, o porquê é que a Bíblia existe. E o próprio João, tanto o Senhor Jesus Cristo, citado por João, diz: se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Ponto 1. Mas se não credes em seus escritos, como crereis na minha palavra? Portanto, a Bíblia está-nos a falar de Cristo, e Cristo não é um personagem nem mítico, nem um personagem da história. Cristo é o Salvador, é aquele que veio morrer no meu lugar, e é aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É aquele que disse também: sem mim nada podeis fazer. Portanto, nesta perspectiva seria mais fácil abordar a Bíblia com humildade do que num espírito crítico. Ora, deixa cá ver como é que eu posso desancar neles. Porque cada pessoa encontra na Bíblia aquilo que procura. Porque isso é um pouco verdade. E muitas vezes, erradamente, usamos a palavra de Deus para desancar dos outros, coisa que nunca poderia acontecer. A palavra de Deus tem que ser fonte de esperança, fonte de pacificação. Já me calei. Obrigado. Agradecemos e realmente chegamos ao fim da lição, que a tradição, a experiência, a cultura e a razão que venha somente de um lugar, que é do nosso bom Deus, através da Bíblia, não é? Que seja uma sabedoria que venha celestial, que isso possa transformar a nossa vida. Quero-vos lançar um desafio e agradecer a todos que estiveram connosco. A lição número 5, de estudarem. Desafio-vos a convidarem outros membros
a falarem, a lembrarem que temos este novo sistema, esta nova igreja de Sangalhos, em que possamos estar unidos em oração e ao mesmo tempo também vermos as carinhas uns dos outros, que nos vai dando algum ânimo de sentirmos que não estamos assim tão afastados uns dos outros como podemos pensar. Vamos nos lembrar que Deus nos ama, que está a cuidar de nós, Ele realmente sabe o que é melhor. E então vamos na próxima semana estudar sobre somente pela Escritura. Não sei se o pastor quer terminar com alguma coisa. Sim, podemos terminar com uma oração, está bem? Pode ser? Sim. Ok, então vamos orar. Pai Santo, o teu amor e a tua palavra são fundamentais na nossa vida. Que não nos esqueçamos de a ler e de colocá-la em nosso coração. Aprender o que tens, o que revelaste para cada um de nós, para que não sejamos, Senhor, desviados por falsas doutrinas e não abandonemos a fé. Dá-nos a tua paz e o teu perdão, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, foi bom. Bom Não se esqueçam sábado da nossa reunião segunda-feira, está bem? Não se esqueçam. Bom sábado. Ok. Bom sábado para todos, boa continuação.